Eu terminei meu casamento de 20 anos depois de descobrir que minha esposa me traiu. Recentemente, através de uma amiga da minha esposa, descobri acidentalmente que ela havia sido infiel nos últimos 20 anos. Decidi terminar nosso casamento. Minha esposa, mulher de 44 anos, e eu, homem de 43, compartilhamos 20 anos de matrimônio. Nossa jornada começou quando éramos namorados no ensino médio. Ela estava no último ano e eu no penúltimo. Nosso relacionamento passou por uma fase de distância durante seus 2 primeiros anos na faculdade, enquanto eu terminava o ensino médio e completava um ano em uma faculdade comunitária. Eventualmente, fomos para uma faculdade na mesma cidade e, a partir daí, fomos inseparáveis, morando juntos e construindo nossa vida. Nos casamos no verão após minha graduação e, no geral, nosso casamento foi maravilhoso. No entanto, recentemente iniciei um divórcio após descobrir que ela se envolveu com vários homens durante aqueles 2 anos de relacionamento à distância. Pouco depois do Natal, tivemos uma pequena reunião com alguns amigos da faculdade da minha esposa. Foi uma noite aconchegante, cheia de risadas e lembranças, enquanto conversávamos durante o jantar. Em um momento da conversa, minha esposa mencionou casualmente que nos conhecemos no ensino médio, mas não esclareceu que já namorávamos naquela época. Uma de suas antigas colegas de quarto exclamou como era incrível que nos tivéssemos conhecido tão jovens. Tivéssemos nossos anos selvagens na faculdade e ainda assim tivéssemos ficado juntos. Eu brinquei dizendo que não tinha certeza se minha esposa tinha sido tão selvagem quanto eu. Foi quando a colega de quarto começou a contar uma história, mas minha esposa a interrompeu abruptamente, dizendo que se sentia desconfortável. Sua reação súbita fez meus sentidos ficarem em alerta. Decidi esclarecer as coisas e mencionei que, na verdade, começamos a namorar no ensino médio e permanecemos juntos durante toda a faculdade dela. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa, e o resto da noite foi visivelmente tenso. Ao sairmos, uma das outras colegas de quarto me puxou de lado e sugeriu que eu tivesse uma conversa honesta com minha esposa sobre o que realmente aconteceu durante seus anos na faculdade. No caminho para casa, não consegui me livrar da sensação incômoda e perguntei à minha esposa sobre o que a colega havia insinuado. Ela meio que me ignorou, dizendo que não era grande coisa. Insisti que era importante que ela fosse honesta comigo, mas ela novamente minimizou, dizendo que não era importante. Sua atitude evasiva só aumentou minhas suspeitas. Quando chegamos em casa, decidi tomar uma atitude firme. Disse que ficaria na casa do meu irmão até que ela estivesse pronta para falar sobre o que realmente aconteceu na faculdade. No dia seguinte, ela pareceu visivelmente ansiosa e finalmente admitiu que havia dormido com vários homens durante seus 2 primeiros anos na faculdade. Ela tentou diminuir a importância, dizendo que na época não considerou um grande problema porque estávamos em um relacionamento à distância e ela não achava que nosso romance do ensino médio duraria. Essa revelação me atingiu como uma tijolada. Pressionei por mais detalhes, sentindo uma mistura de raiva e traição. Ela confessou que foram pelo menos 10 homens diferentes, incluindo pelo menos 3 que ela me apresentou como amigos durante minhas visitas de fim de semana e um com quem ainda mantinha contato. Ouvir isso desencadeou uma onda de emoções: raiva, tristeza, traição. Sabia que nosso casamento não sobreviveria a isso. Disse a ela que queria o divórcio e que começaria a papelada o mais rápido possível. Fiel à minha palavra, iniciei o processo em 2 de janeiro. Suas tentativas de minimizar suas ações e ignorar meus sentimentos só solidificaram minha decisão. Não era apenas sobre a infidelidade, mas sobre as mentiras e o desrespeito que duraram décadas. Sua família e a maior parte da minha família dizem que eu não deveria jogar fora meu casamento por alguns erros. Eles insistem que todo mundo comete erros e que eu deveria perdoá-la pelo bem da nossa longa história juntos. Mas para mim, não se trata apenas de alguns erros. É sobre um padrão de comportamento que durou anos. Trair-me com vários homens por 2 anos não é algo que eu possa ignorar. Não importa quando aconteceu. O fato de ela ter mantido contato com esses caras bem na minha frente, apresentando-os como amigos, é um nível inaceitável de desrespeito. Nossos filhos têm 17 e 19 anos, praticamente adultos, e acredito que entenderão por que preciso terminar o casamento.
Eles sempre nos viram como um casal amoroso, e espero que percebam que minha decisão é sobre preservar minha autoestima e integridade. Estou me sentindo enlouquecido com a quantidade de pessoas me dizendo para ignorar anos de infidelidade e décadas de mentiras. Por onde vou, ouço vozes me implorando para perdoar e esquecer, para salvar o que construímos. Dizem que estou sendo irracional, que deveria focar nos bons momentos e na vida que compartilhamos. Mas como posso fazer isso quando todas as memórias agora estão manchadas pelo conhecimento de sua traição? Não é apenas o ato de trair, mas a decepção, as mentiras, a manutenção de amizades com aqueles com quem ela me traiu. Como posso confiar nela novamente? Como posso olhar para ela do mesmo jeito, sabendo o que ela fez e como ignorou meus sentimentos quando a confrontei? Fico me questionando se estou exagerando, se estou sendo muito duro. Mas então me lembro da dor que senti quando ela admitiu os casos, da raiva e da traição que me invadiram. Lembro das noites em que fiquei pensando em como ela pôde me apresentar àqueles homens, como pôde manter essas amizades sem um pingo de culpa. Não é algo que eu simplesmente possa superar. É uma quebra fundamental de confiança que destruiu nosso casamento. Estou errado por sair? Acho que não. Sinto que estou lutando pela minha dignidade, pelo meu direito de não ser mentido, de não ser desrespeitado de forma tão profunda. Não se trata de vingança ou guardar rancor. É sobre reconhecer que algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser desfeitas. Estou escrevendo isso porque minha esposa e algumas de suas amigas têm me dito que é normal dormir com outras pessoas em um relacionamento à distância e que eu sou o estranho por não ter feito o mesmo. Senti que estavam me manipulando e precisei de uma perspectiva externa. Como moramos em um estado com um período de espera para finalizar o divórcio, achei prudente buscar algumas opiniões antes que tudo seja concretizado. Depois de ouvir esses comentários, vi algumas pessoas concordando que é comum se envolver com outros em relacionamentos à distância. Mas parecem ser a minoria. Naqueles 2 anos de faculdade, nós víamos alguns fins de semana por mês. Eu morava a cerca de 3 horas de distância da faculdade dela. Então, embora fosse um relacionamento à distância, não estávamos separados por um país inteiro. Não passamos meses sem nos ver. Os 3 caras que conheci durante a faculdade dela foram apresentados a mim em festas. Não foram introduções formais, apenas encontros casuais em eventos sociais. O fato de eu ser seu namorado nunca veio à tona. Então não sei se eles sabiam que estávamos em um relacionamento. Um desses homens ainda está em nossas vidas porque se casou com uma amiga em comum da faculdade. Ele não é um contato secreto com quem ela conversa escondido, mas alguém com quem ambos mantivemos contato regularmente ao longo dos anos. Depois de descobrir a infidelidade da minha esposa, conversei com ele algumas vezes para entender seu lado. Ele me disse que não tinha ideia de que estávamos namorando naquela época e, por respeito a mim, bloqueou minha esposa nas redes sociais. Algumas pessoas questionaram como as colegas de quarto dela não perceberam a linha do tempo em nosso casamento. A resposta está em como lidamos com nossas celebrações de casamento. Minha esposa e eu tivemos uma cerimônia muito pequena, apenas com familiares próximos no Texas. Depois voltamos para a costa leste e fizemos uma grande festa para nossos amigos. Pulamos as tradições típicas de recepção de casamento, onde os noivos compartilham detalhes de como se conheceram e sua jornada juntos. Por causa disso, as colegas de quarto nunca conectaram os pontos de que começamos a namorar antes dela ir para a faculdade. Elas presumiram que só começamos a namorar quando moramos na mesma cidade e depois fomos morar juntos. Essa lacuna na compreensão delas explica por que nunca questionaram a linha do tempo ou suspeitaram de infidelidade. Eu estava aberto à terapia ou a alguma tentativa de salvar o casamento. Acreditava genuinamente que, com algum esforço, poderíamos superar isso. Mas sua insistência constante de que o que ela fez era perfeitamente normal e que eu estava exagerando foi demais para lidar. Ela continuava dizendo que dormir com outras pessoas em um relacionamento à distância é comum e que eu estava sendo irracional. A única vez que ela mostrou algum remorso ou até mesmo ofereceu reconciliação foi quando comecei a preencher os papéis do divórcio. Esse breve momento de contrição rapidamente evaporou
e na última semana ela voltou à sua postura original, insistindo que estava certa e que eu estava exagerando. Essa oscilação é a razão pela qual me sinto manipulado. Parece tão óbvio para mim que suas ações foram uma grande traição, mas tenho minha esposa e outras pessoas me dizendo que é normal e que eu estou fazendo tempestade em copo d'água. Sua atitude desdenhosa só aumenta minha confusão e frustração. Tentei comunicar o quanto sua infidelidade me machucou, esperando que ela entendesse a gravidade da situação. Em vez disso, ela minimiza meus sentimentos, tratando-os como uma reação exagerada a algo trivial. É como se ela estivesse reescrevendo as regras do nosso relacionamento e esperando que eu as aceitasse sem questionar. Essa invalidação constante das minhas emoções é enlouquecedora. Sinto que estou sendo manipulado a duvidar das minhas próprias percepções e sentimentos. Sua recusa em reconhecer a seriedade de suas ações, junto com suas tentativas de normalizar a infidelidade, só aprofunda o abismo entre nós. Não é apenas a traição em si, mas sua incapacidade de entender por que é um grande problema e por que me sinto tão traído. Cheguei a um ponto em que preciso proteger meu próprio bem-estar mental e emocional. Não posso continuar em um casamento onde meus sentimentos são ignorados e minha confiança está destruída. Sua falta de remorso genuíno e sua insistência de que eu sou o errado tornam impossível ver um caminho para seguirmos juntos. Não estou exagerando. Estou me defendendo e lutando pelo meu direito a um relacionamento honesto e respeitoso. Não farei um teste de paternidade a menos que meus filhos peçam. Não tenho dúvidas sobre sua conexão biológica comigo. E mesmo que um teste mostrasse o contrário, isso não mudaria como me sinto em relação a eles. Eu os amo mais do que tudo, e a infidelidade da minha esposa não altera o fato de que eles têm sido meus filhos por 19 anos. Eles sempre serão meus filhos, até o dia em que eu fechar os olhos para sempre. Nós definitivamente estávamos em um relacionamento exclusivo naquela época. Primeiro, a cultura de namoro era muito diferente há 20 anos, e a exclusividade era praticamente o padrão para a maioria das pessoas. Não havia essa mentalidade de relacionamento aberto ou namoro casual que parece mais prevalente hoje. Era entendido que, se você estava com alguém, estava apenas com essa pessoa. Segundo, antes dela ir para a faculdade, tivemos uma longa e difícil conversa sobre manter nosso relacionamento à distância. Não foi fácil, mas ela foi categórica em querer ficar junta. Ela até brincou que o pai dela viria atrás de mim se eu começasse a sair com outras garotas na minha escola. Essa brincadeira tinha um peso enorme, mostrando o quanto ela levava a sério nossa fidelidade. Outro indicador claro foi a situação do meu baile de formatura. Ela não pôde ir porque estava na faculdade. E quando sugeri ir com uma amiga platônica, ela ficou muito chateada. Sua reação mostrou o quanto nosso relacionamento significava para ela e reforçou que éramos exclusivos. Para não magoá-la, acabei não indo ao meu baile e passei a noite com ela no telefone. Embora não tenhamos usado explicitamente a palavra exclusivo, todas essas razões combinadas com a natureza do nosso relacionamento antes dela ir para a faculdade, deixaram claro que éramos comprometidos um com o outro. A expectativa de fidelidade estava implícita em nossas ações e conversas. Conversei com a amiga que sugeriu que eu tivesse uma conversa honesta com minha esposa. Ela revelou que 10 caras seria uma estimativa baixa e mencionou que houve pelo menos um susto de gravidez durante aqueles anos. Algo que eu não sabia. Honestamente, o número de homens não é o principal problema para mim. O que realmente importa é que minha esposa parece completamente incapaz de entender por que suas ações foram erradas e por que me sinto tão traído. Faria uma grande diferença se ela mostrasse algum desejo genuíno de consertar as coisas, mas ela não o fez. Em todas as nossas conversas, ela consistentemente ignorou meus sentimentos, dizendo que eu estava exagerando sobre algo que ela considerava comportamento totalmente normal. Ela não expressou nenhum arrependimento ou consideração pela dor que causou, até perceber que eu estava falando sério sobre o divórcio. Só então ela ficou na defensiva e com raiva, mas mesmo assim ficou claro que sua preocupação era mais com as consequências do que com meus sentimentos. A falta de remorso era evidente. Ela não ofereceu consertar as coisas ou sugerir maneiras de trabalharmos nisso até que eu já tivesse começado a papelada e avisado que tinha um advogado.
Não era sobre reparar nosso relacionamento, era sobre controle de danos. Essa resposta reforçou minha convicção de que ela não entende a profundidade de sua traição. Não é apenas sobre a infidelidade em si, mas sobre seu desrespeito contínuo pelos meus sentimentos e pelo nosso casamento. Sua atitude desdenhosa, especialmente diante de um problema tão sério, não me deixou escolha a não ser seguir em frente com o divórcio. Acredito que podemos lidar bem com a coparentalidade. Nossos filhos são mais velhos e eu tenho economizado para a faculdade e outras despesas pós-ensino médio deles há anos. Então, custódia e questões financeiras não devem ser um grande obstáculo. Ambos somos financeiramente estáveis e temos bons salários. Estou aberto à terapia se ela estiver disposta, mas neste ponto, parece mais sobre nos tornarmos copais eficazes e encontrar um fechamento do que salvar nosso casamento. Tomei medidas para avançar com a separação. Contratei um advogado que redigiu um documento de intenção de separação e o enviou a ela por correio registrado. Não é um documento oficial de divórcio arquivado no Estado, mas um passo preliminar para garantir que ela tenha a oportunidade de contratar seu próprio advogado, se quiser contestar. O processo real de divórcio provavelmente levará vários meses. Por enquanto, não me mudei completamente. Tenho ficado na casa do meu irmão enquanto procuro um lugar permanente, sobre a linha do tempo. O jantar com as amigas dela foi no dia 26. Naquela noite, fui para a casa do meu irmão para esfriar a cabeça e dar a ela espaço para refletir. Nos próximos 5 dias tivemos várias conversas e ficou claro que ela não achava que tinha feito nada errado. Se ela tivesse mostrado qualquer remorso, arrependimento ou consideração básica pelos meus sentimentos, eu poderia ter reconsiderado e esperado. Mas sua atitude desdenhosa não me deixou escolha. Então, encontrei um advogado de divórcio e preenchemos rapidamente os documentos padrão de intenção de separação que foram enviados no mesmo dia. Ainda não estamos legalmente divorciados e não tenho certeza se há um conceito oficial de separação no meu estado. De qualquer forma, deixei claro que esse processo está acontecendo e comecei os passos necessários para seguir em frente. Atualização 1. Vamos mergulhar no que descobri sobre os anos de faculdade dela. Após várias sessões de aconselhamento com minha esposa e conversas com 2 de suas ex-colegas de quarto, ficou claro que elas suspeitavam que algo estava errado naquela época. Elas mencionaram que a situação parecia estranha e provavelmente envolvia traição. Minha esposa havia dito a elas que ambos tivemos momentos selvagens na faculdade, mas que havíamos resolvido as coisas antes de nos casarmos. Então elas nunca sentiram a necessidade de mencionar. A colega de quarto que me puxou de lado durante o jantar estava particularmente incomodada com o fato de minha esposa nunca ter discutido isso comigo e sentiu que eu merecia saber. Quanto aos homens com quem ela se envolveu, descobri que as apresentações a alguns deles não foram intencionais. Um dos caras com quem ela dormiu acabou namorando e depois se casando com uma amiga em comum da faculdade. Esse era o cara com quem ela ainda mantinha contato. Nas sessões de terapia, minha esposa inicialmente tentou colocar a culpa em mim, sugerindo que eu a havia empurrado para aquelas situações. No entanto, ela eventualmente admitiu que estava errada. Quando eu a visitava na faculdade, ela geralmente planejava que ficássemos em seu quarto ou saíssemos sozinhos, mas eu queria experimentar festas universitárias, algo que não fiz no ensino médio ou na faculdade comunitária. Ela não esperava que eu conhecesse os caras com quem tinha se envolvido, mas eles frequentavam essas festas, e ela sentia que não podia evitá-los. Embora eu ainda ache incrivelmente desrespeitoso, é um pouco menos grave do que se ela tivesse intencionalmente me colocado na frente deles. Toda a situação foi uma teia complexa de meias-verdades e omissões, o que torna tudo mais difícil de processar. Sua amiga suspeitou, mas não interveio, e minha esposa conseguiu manter essa fachada por anos. A maioria das nossas sessões de terapia girou em torno de por que eu vejo sua infidelidade como uma grande traição, enquanto ela não. Inicialmente, ela racionalizou suas ações dizendo que nenhum daqueles homens estava em um relacionamento com ela. Eram principalmente ficadas casuais ou amigos com benefícios. Na visão dela, esses encontros não eram grande coisa,
porque não eram relacionamentos românticos. Palavras dela, não minhas. Do meu ponto de vista, a natureza dos relacionamentos era irrelevante. Nós nunca concordamos que esse comportamento era aceitável. Na verdade, ela havia me desencorajado ativamente de fazer o mesmo. O duplo padrão era gritante e aumentou minha sensação de traição. Conforme exploramos essa questão ao longo de 2 sessões de terapia, e depois que ela conversou com algumas amigas, minha esposa começou a ver as coisas de maneira diferente. Ela agora reconhece que suas ações foram uma violação de nossa confiança e do alicerce do nosso relacionamento. Esse novo entendimento nos permitiu discutir a situação com mais abertura e honestidade, passando de discussões acaloradas para conversas produtivas. Essa mudança na nossa dinâmica me dá alguma esperança para nosso futuro como copais. Embora a perspectiva de salvar nosso casamento pareça distante, poder nos comunicar honestamente sobre nosso passado pode nos ajudar a estabelecer um relacionamento mais saudável daqui para frente. Isso é crucial para o bem-estar dos nossos filhos e para navegar as complexidades da coparentalidade de forma eficaz. Agora, aqui está o porquê de eu estar 100% comprometido em me divorciar. 2 coisas cruciais vieram à tona e deixaram claro que eu precisava terminar o casamento. Cerca de 10 anos atrás, passamos por uma fase difícil e ficamos quase 2 anos sem intimidade. Ela havia mencionado que nossa vida física estava ficando monótona. Então tentei trazer alguma novidade. Nada extremo, apenas interpretação de papéis leves e alguns itens de loja de novidades. No entanto, descobri que ela estava obcecada com algumas experiências íntimas da época da faculdade. Algo que ela não se sente confortável em discutir. Ela queria que eu recriasse essas experiências, mas quando eu o fazia, ela se sentia estranha e culpada, porque isso a lembrava de outros homens com quem esteve. O fato de ela insistir que essas experiências eram sem significado, mas ainda assim elas afetavam nosso casamento, me diz que eram mais significativas do que ela admite. Ela confessou que flertou com colegas de trabalho em viagens de negócios desde o fim da pandemia. Embora ela afirme que nada físico aconteceu, as coisas progrediram a ponto de ela sair em um encontro com um de seus colegas masculinos. Para mim, isso foi o fator decisivo absoluto. Essas revelações destruíram qualquer confiança que ainda restava. O primeiro problema me mostrou que experiências do passado ainda assombravam nosso presente, apesar das negações dela. O segundo mostrou que ela estava disposta a cruzar limites novamente, mesmo depois de tudo o que passamos. Esses 2 fatores combinados tornaram impossível ver qualquer esperança de salvar nosso casamento. Informamos nossos filhos que estamos nos divorciando. Explicamos a eles que isso veio de más decisões tomadas durante a faculdade. Decisões que não conseguimos superar. Durante a conversa, minha filha de 19 anos, que está na faculdade, perguntou diretamente se eu tinha sido infiel à minha esposa enquanto ela estava na faculdade. A pergunta pegou minha esposa de surpresa, mas ela corajosamente admitiu aos nossos filhos que foi ela quem traiu. Nós 2 concordamos em não compartilhar mais detalhes com as crianças. É essencial protegê-los dos aspectos mais dolorosos do nosso passado. Deixei claro para eles que, apesar da separação, ambos permanecemos totalmente comprometidos em estar presentes em suas vidas. Também enfatizei que estamos em terapia para garantir que lidamos com o divórcio da melhor maneira possível para o bem-estar da nossa família. Além disso, deixei claro que, se eles sentirem necessidade de falar sobre a situação, seja conosco ou com um terapeuta, terão meu total apoio. Quero que saibam que podem expressar seus sentimentos e buscar ajuda sem hesitação. É crucial que eles entendam que sua saúde emocional é uma prioridade para nós 2 e que estamos fazendo tudo o que podemos para navegar por esse momento difícil juntos, como família. Começamos discussões com um mediador para descobrir a melhor maneira de prosseguir com o divórcio. A menos que algo mude, parece que podemos seguir caminhos separados de forma amigável. Ambos somos financeiramente estáveis, sem dívidas significativas, e nossos filhos são mais velhos, então a custódia não é uma grande preocupação. Os últimos meses foram difíceis, mas estou lidando. Na verdade, agradeço que meu último post tenha ganhado tanta atenção
Isso validou meus sentimentos e me levou a buscar aconselhamento com minha esposa. Para ser justo, minha filha de 19 anos já teve seus próprios relacionamentos difíceis. Ela já foi magoada por namorados que a traíram ou a deixaram por outra pessoa. Dadas suas experiências com homens em quem não podia confiar, é compreensível que seu primeiro pensamento tenha sido que eu era o infiel. Além disso, o fato de eu ter sido quem saiu de casa pode ter parecido, aos olhos dela, uma admissão de culpa. Suas experiências moldaram sua perspectiva, tornando mais fácil para ela acreditar que eu poderia ser o culpado. Quando a traição veio à tona, minha esposa deixou claro que foi ela quem foi infiel. Não estou muito preocupado com a narrativa. Pelo que sei, minha esposa não falou mal de mim para nossos filhos. Além disso, considerando suas recentes admissões de traição e flerte, e sua prontidão em entrar em um divórcio consensual após apenas 6 semanas e 3 sessões de terapia, parece que ela estava mais preparada para seguir em frente do que eu. Essa prontidão dela tornou os aspectos logísticos do divórcio mais fáceis, mas dói um pouco vê-la tendo mais facilidade em deixar um casamento de 20 anos do que eu. Tenho quase certeza de que ela já está procurando um novo parceiro. Durante nossa reunião com o mediador, ela explicitamente mencionou que ainda somos casados até o divórcio ser finalizado e que qualquer infidelidade antes dessa data poderia prejudicar nosso acordo amigável. Essa declaração me pareceu irônica, já que nosso divórcio é baseado em infidelidade. Mesmo assim, minha quase ex ficou visivelmente irritada quando o assunto surgiu. Além disso, suspeito que minha situação atual, ficando no quarto de hóspedes do meu irmão, esteja atrapalhando seus planos de seguir em frente rapidamente. No fim das contas, estou fazendo o meu melhor para aceitar o fim do nosso casamento. Tenho feito terapia sozinho, além das sessões de casal, para me ajudar a lidar. Estou me preparando mentalmente para a possibilidade de encontrar o colega de trabalho com quem ela saiu novamente. No entanto, espero conseguir me mudar antes do divórcio ser finalizado. Se tudo correr bem com o mediador, devemos estar divorciados até o verão. Eu terei meu próprio lugar e ela poderá namorar quem quiser. Atualização. 2. Minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio e tudo está oficial agora. Conseguimos um divórcio consensual e amigável, com poucas discordâncias. Nossos advogados trabalharam juntos para redigir o plano por meio de mediação, e um juiz o aprovou há algumas semanas. Minha ex e eu ainda estamos fazendo terapia de casal, mas agora o foco é alcançar um fechamento para nosso casamento e garantir que possamos ser copais eficazes. Essas sessões têm sido inestimáveis para processar tudo e manter um ambiente saudável e positivo, apesar das circunstâncias. No entanto, elas também confirmaram que o divórcio foi a decisão certa. Ficou claro, através de nossas discussões, que minha esposa começou a namorar assim que o processo de divórcio começou. Um sinal de que o amor que tínhamos já estava desaparecendo. Tenho quase certeza de que o colega de trabalho que ela insistia ser apenas um amigo a deixou em uma de nossas sessões recentes. Surpreendentemente, isso não me abalou, o que é um sinal claro de que eu também estava pronto para seguir em frente. No final, a cura da traição levará tempo, mas sinto que estou progredindo bem e posso dizer com confiança que o divórcio foi a escolha certa. Chorei mais nos últimos 4 meses do que nos últimos 20 anos, mas no último mês tenho me sentido genuinamente bem comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Estou curtindo minha nova independência, ocupado ajudando meu filho de 17 anos a se preparar para a faculdade no outono e ansioso por um encontro de café com uma mulher inteligente e engraçada em 1 ou 2 meses. A jornada do divórcio me ensinou o valor da comunicação honesta. Em retrospecto, desejo que tivéssemos sido mais transparentes um com o outro desde o início. A honestidade poderia ter evitado parte da dor que ambos sentimos. É uma lição que levarei para todos os meus relacionamentos futuros, românticos ou não. Acima de tudo, descobri a força dentro de mim para reconstruir e seguir em frente, apesar da dor. Comecei a me sentir genuinamente bem comigo mesmo novamente. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias reais que podem estar acontecendo ao seu redor.